Olá, amigos. Mais um vídeo, o terceiro vídeo do meu canal. E hoje eu vou contar para vocês a história de como eu comecei a gostar de contar histórias. É muito simples. Eu fui criada que toda semana eu e meus 3 irmãos, um dia na semana, no sábado, o nosso ponto de encontro era no quarto dos meus pais, na cama deles. E ali, minha mãe contava uma história para nós. Quando eu estava mais ou menos com 7, 8 anos, por aí, mais ou menos, a mamãe pediu para que eu lesse a história do dia. Eu já era alfabetizada, eu me alfabetizei com 5 anos. Aí ela passou para mim o livro. E era a história do Carneirinho, de Neio Lúcio. Aí eu comecei a ler, né? É uma história bem simples. Nessa história, conta-se que um carneirinho nasceu muito bonitinho, tudo cheio de lãzinha já, né? Ele estava passeando, o corpinho já era todo de lã. E ele passeando ali pelo prado que ele vivia, ele começou a sentir calor. Aí ele falou assim: meu Deus, eu queria ter um pelo como de mel, que ficasse bem lisinho no meu corpo para que eu ficasse bem. Aí ele fica quietinho assim, de repente ele levanta o corpinho dele todo de mel. Aí ele ficou animado, né? Andou um pouquinho, só que as abelhas os mosquitos, as abelhas começaram a querer chupar o mel que estava no corpinho dele. E aquilo estava incomodando ele, incomodando. Aí ele parou de novo no alto do morro e, ajoelhadinho ali, falou: Deus, tá muito ruim esse mel, o senhor não pode me dar um corpo todo cheinho de folhas de alface, porque são bem fresquinhas, e os bichos não vão me incomodar com as folhas de alface. Aí, o que aconteceu? Esperou um minutinho, daí o corpinho dele era todinho de folhas de alface, e ele passeando tudo bonitinho lá pelo campo. Aí, de repente, os passarinhos descobriram ele, né? E começaram a bicar ele para comer as folhas de alface. E ele ficou meio que desesperado. Falou: nossa, Deus. Ajoelhadinho lá no pasto. Nossa, Deus, mas não foi bom isso também, não. Eu queria ter o meu pelo tudo cheio de fios de ouro. Porque aí nenhum pássaro vem me bicar, nenhuma formiga, nenhum mosquito, ninguém vinha aqui me incomodar. E o meu pelo estaria brilhando ao sol. Aí Deus concedeu para ele o corpinho todinho de fios de ouro. Ele passeando do lado do pasto em que ele vivia, tinha uma estrada. Alguns homens viram o carneirinho todinho de fios de ouro. O que eles fizeram? Pegaram o bichinho e ficaram arrancando todos os fios. Ele ficou todo ensanguentado. Aí ele ajoelhou no alto do morro e falou: Deus, eu não vou te pedir mais nada. Eu já sei que o Senhor é perfeito. Então devolve o meu corpinho de lã mesmo, porque é ele que eu tenho que viver. É uma história simples, não é? Mas profunda, muito profunda para todos nós que vamos parar para pensar nessa história. Essa história nos mostra a bondade de Deus de nos fazer perfeitos como somos. E agradecer a Deus como somos, com os nossos defeitos, com os nossos probleminhas físicos e tudo mais. É isso que Deus quer que a gente passe, porque é o melhor para nós.
Deus é infinitamente bom e justo. Então, tudo ele fez perfeito. É nisso que eu quero transmitir para vocês, nessa história. E eu vou continuar contando para vocês que essas reuniões que nós fazíamos em casa uma vez por semana, eu e meus 3 irmãos com a minha mãe descobriu que eu tinha um problema sério. Eu falava muito rápido e atrapalhava no que eu estava falando. Dava a impressão até que eu era gaga. Na época, ir para fonoaudiólogo não era uma coisa tão comum. Mas eu tive um pediatra em Londrina maravilhoso, Dr. Issal Udihara. Dr. Issal Udihara, ele foi o meu pediatra e foi dos meus filhos também. E ele orientou a mamãe, falou: Clarice, ensina a tua filha a decorar poesias. Isso eu tinha 6 anos, viu, nessa época. E a mamãe sempre confiou no Dr. Issal, porque tudo dava certinho do jeito que ele falava. Aí a mamãe pegou, muito animada, pegou uma poesia que o Divaldo Pereira Franco falava no final das suas palestras. Eu fui com a mamãe até um reservado que tinha na Radiodifusora de Londrina, que foi onde ele fez a palestra. E lá ele sentou e escreveu a poesia num papel. Ele falou: olha, minha irmã, tá aqui a poesia, pode ensinar a tua filha. Eu tinha 6 anos, eu lembro bem disso, dele escrevendo e dando papel para a mamãe. Aí a mamãe me ensinou a poesia para que eu pudesse aprender a falar as palavras compassadamente para que pudesse ser entendida. O Dr. Issal Udihara uma vez me convidou para ir no Rotary Club de Londrina, ou Lions Club, não lembro ao certo, porque eu era muito pequena. Mas eu lembro que era um salão muito grande e mesas assim, bastante mesas e um monte de gente, que era reunião. Eles me colocaram em cima de uma cadeira para eu falar a poesia que a minha mãe tinha me ensinado a decorar, dada pelo Divaldo. A poesia chama-se Pai Nosso. É do Frei Horta e está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Agora vocês vão ver uma senhora falando essa poesia. Imaginem eu, com 6 aninhos, miudinha, magrelinha, falando essa poesia. Ela diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, da luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos e de iniquidades de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. E que o nosso lar e a nossa igreja seja o altar da caridade, onde se faça a tua vontade, que é o amor, assim seja. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou contar uma história maior, tá? Essa foi pequenininha hoje.
mas foi só para vocês ficarem refletindo sobre o carneirinho que não era feliz com o corpinho dele, pedindo outras coisas e que ele realmente viu que não era o que era necessário para ele, que aquilo que Deus tinha dado a ele é que realmente foi o necessário, era o correto e era como ele deveria viver. Que possamos pensar assim também. Inscrevam-se no meu canal e compartilhem à vontade se vocês quiserem. Um grande abraço a todos.